Alegria! Hora de direitos reais na sua vida! Vamos começar a nossa aula de direitos reais indo para a parte 5 de uso campeão. Volto já, se liga aí! Direitos reais, é direito civil, é um dia feliz na sua vida, não é não? Ainda mais falando de uso campeão da maneira que nós estamos falando com muita calma, tranquilidade, aprofundando em todos os seus itens. O que a gente já viu de uso campeão até agora? Vamos fazer um resumo porque você quer, eu quero, nós queremos ver o que a gente viu de uma maneira bem resumida, o que nós falamos de uso campeão até agora. Então vamos resumir. Nós falamos que o uso campeão, vou falar tudo isso, todas as aulas de uso campeão, é uma forma de aquisição prescritiva da propriedade, que está relacionada então com o tempo, prescrição de como aquisição e não como perda de direito. Vimos que o uso campeão tem 3 requisitos obrigatórios. Quais são esses requisitos obrigatórios? Posse qualificada, que é a posse mansa, pacífica e ininterrupta, que é o bem ser hábil a ser usucapido, o bem ser hábil a ser usucapido, porque nem todos os bens são hábeis a ser usucapido. E por último, é prazo, porque apesar das variações de prazos, que nós já iniciamos a ver na última aula, que nós vimos os 5 tipos principais de uso campeão nas 2 últimas aulas, hoje nós vamos falar dos demais tipos de uso campeão. Prazo sempre está presente em qualquer um deles. E temos os facultativos, que nem sempre vão estar presentes ou vão estar presentes de forma diversa. Lembre que o uso campeão, por exemplo, extraordinário, não tem nenhum requisito facultativo. Não exige nenhum requisito, pode até ser de má fé, sem problema algum. Mas quanto mais a gente avança, quanto mais requisito a gente coloca, mais função social está se exigindo na lei para adquirir a propriedade de forma originária, que é o uso campeão. E aí você tem a redução de prazo, sendo que o extremo são um prazo de 2 anos, é o menor prazo que nós temos, que é o uso campeão familiar, o uso campeão especial, urbano, familiar. Esse é o nome completo dele, tá certo? Hoje nós vamos falar de alguns tipos de uso campeão que são menos usuais, né, mas que precisamos enfrentá-los, são menos detidos, mas pode aparecer numa prova aí, alguma coisa. Também, assim, vou te falar a verdade, eles não são uma questão que cai muito em prova, mas é uma situação que se aparece derruba muita gente, né? Derruba muito candidato. Mas antes de começar a nossa aula, eu faço questão de fazer um movimento. Vou fazer isso aqui. Você não sabe o que está fazendo, o que eu estou fazendo? Pelas últimas informações que nós tivemos do Brasil e do mundo, eu vou te dar 2 dicas que representam esse símbolo que eu estou fazendo. Você vai ver, procura sobre Panteras Negras, não um filme, mas Panteras Negras, Olimpíadas. Primeira coisa você vai entender. E o segundo é ver a democracia corintiana na década de 70. Esses 2 movimentos, pela democracia e pela inclusão racial, pelo momento que nós estamos vivendo, eu faço questão de fazer esse símbolo. Não é um posicionamento político, não é um posicionamento religioso, é um posicionamento humano. Eu faço questão, como professor de Direito Civil, de fazer esse símbolo que espero toque seu coração. Se você não sabe o que significa, pesquise Panteras Negras, Olimpíadas e Democracia Corintiana, década de 70. Tá certo? Mesmo diante dessas infelicidades no Brasil e no mundo, vamos seguir, porque é direito civil e é esperança. É esperança que, através da educação, a gente consiga aí dar passos firmes à evolução e não à involução, ao que talvez nos afaste do que realmente houve um planejamento, seja quem quer que você acredite ou você nem acredite, de uma força para que tudo se organize de alguma forma para o bem. Vamos aí então continuar a aula, vamos aí dar a nossa reflexão sobre uso campeão. Já aí na sua tela, hoje adianto, nós vamos fazer de uma forma diferente, queria testar, queria muito mesmo que você falasse o que você achou dessa nova forma de interação. Na verdade a interação é a mesma, mas a nossa forma de layout que eu estou adotando, para ver se ficou legal, se não ficou. É um layout aí que vai
vai me facilitar, mas também vai trazer informações melhores para vocês. E digo, não preocupe com a minha letra, porque hoje eu estou usando uma mesa digitalizadora, eu comprei uma mesa digitalizadora, como eu disse, eu estou investindo cada vez mais para poder dar aulas de qualidade. Provavelmente no próximo semestre continuaremos com aulas online, e aí eu estou investindo para que faça cada vez mais. Investir em iluminação, investir em câmera, investir em fundo, investir em áudio, você está com um microfone de lapela de qualidade, e agora temos aí a mesa digitalizadora. Vamos lá, então vamos lá, vamos aí. Uso campeão, parte 5 é o nosso tema de hoje. Começamos, se liga aí, que hoje é dia feliz, hein? Hoje é dia feliz. Vamos lá, uso campeão, parte 5. Deixa eu mudar aqui minha tela para que a gente possa... Opa! E o primeiro uso campeão que nós vamos falar, na verdade não é do uso campeão, vamos falar sobre... deixa eu voltar aqui. Nós vamos falar aí sobre os efeitos da sentença. Nós já falamos sobre isso, mas eu quero aproveitar agora que a gente falou de uso campeão para a gente falar uma questão muito detalhada, muito específica, uma exceção à regra da sentença. Nós vimos que você, pela súmula do STF, você pode utilizar, ou melhor, deve utilizar o uso campeão como matéria de defesa. Isso significa dizer que alguém que entrou com ação contra você e você tem o direito de uso capir, alguém entrou com ação contra você de ação possessória, ação reivindicatória, ação para qualquer coisa que disputa a propriedade, você tem o direito dessa ação, de se defender e, como forma de defesa, alegar o uso campeão. E o juiz vai reconhecer o uso campeão. Por quê? Porque, como o uso campeão é uma matéria de cunho declaratório, ele existe só por cumprir os requisitos no mundo real, só por cumprir os requisitos ele já passa a já existir, o judiciário simplesmente declara aquilo que já existe, então eu poderia usar como matéria de defesa e o juiz incidentalmente declarar que, não incidentalmente, mas como pano de fundo da discussão, declarar a existência de uso campeão e julgar improcedente a ação. Agora, julgando improcedente a ação, ou seja, que a pessoa que entrou contra mim julgou improcedente, significa que o juiz reconheceu o uso campeão, porque eu sou réu, eu estou usando como matéria de defesa o uso campeão. Quando o juiz reconhece esse uso campeão como matéria de defesa e julga improcedente a ação, ele está me dando o direito de ir lá no cartório de imóveis e registrar meu título? Negativo. Negativo. Volta para mim. Negativo. Não tá. Não tá. Por quê? Porque para a constituição de um título, lembra, eu preciso da ação de uso campeão. Para constituir o título, não para declarar o direito, mas para constituir o título, eu preciso da ação de uso campeão. E aí, nesse caso, eu tenho que propor uma ação de uso campeão para declarar o uso campeão e mais, constituir o título. Quando eu uso campeão como matéria de defesa, eu não posso pegar aquela sentença de improcedência que reconheceu o uso campeão e julgou improcedente aquela pessoa que me tentou me tirar lá da propriedade ou da posse, né? Eu não posso pegar aquilo e levar no cartório e registrar. Não posso. Não tem como eu fazer isso. Correto? Não tem como. Então, apesar de eu poder utilizar como matéria de defesa, como diz a súmula do STF, eu não posso utilizar aquilo para registro, para fim de registro. Esse é o efeito que está aí na sua tela, é o efeito da sentença de uso campeão. Esse é o efeito da sentença de uso campeão. Por quê? A sentença, então, de uso campeão, o que ela vai fazer? Não permite registro. Não permite registro. A sentença, é claro, quando você utiliza como matéria de defesa, não permite registro. Tá certo? Então, não permite registro. Tudo bem, não permite registro. Mas existem duas exceções. Duas exceções. Que além de entender o que aquele tipo de uso campeão é tão especial, tão peculiar e tão necessário à sociedade, que ele atinge a função social da posse e da propriedade, que eu tenho que dar uso campeão mesmo quando matéria de defesa. Eu tenho que dar o direito para o réu, coisa raríssima, raríssima de acontecer, eu tenho que dar direito para o réu quando pedido na ação e reconhecer a ele o direito de pegar aquela sentença de procedência, levar no cartório de imóveis e transformar aquilo em título. Pegar aquilo e transformar aquilo em inscrição, permitir o registro da propriedade originária no título de propriedade. Quais são? Bem, uso campeão especial urbano. Esse é o primeiro.
uso campeão especial urbano. Não é o Código Civil que está falando, é a lei do Estatuto da Cidade, que vem, a lei 10.257, que é o Estatuto da Cidade, no artigo 13, fala o seguinte: a uso campeão especial de imóvel urbano poderá ser invocada em matéria de defesa, é o que a gente está falando, valendo a sentença, olha só, que a reconhece para título no registro cartório de registro de imóveis. Volta para mim. Então, neste caso específico, é possível utilizar a sentença de improcedência, olha que doido, a sentença de procedência para registrar. Por quê? Porque o legislador entendeu que a função social aqui é muito grande. Inclusive, como a gente viu para trás, esse uso campeão está presente no Código Civil, mas está presente na Constituição também de 88. Está presente lá direitinho na Constituição de 88. E adivinha qual que é a segunda exceção? Bem, volta aí de novo para a nossa tela aí com o slide. O outro, óbvio, vai estar aí no Estatuto da Terra, a Lei 6.969 de 81, no Estatuto da Terra, no artigo 7º do Estatuto da Terra, também trazendo a mesma ideia, olha só. Olha só. Deixa eu arrumar isso aqui, que eu estou rabiscando a tela toda. Trazendo a mesma ideia. Opa. Passei aqui. Gente, vocês vão me desculpar porque eu tenho que aprender a usar esse treco aqui. Qual que é a ideia no artigo 7º? Agora vai. A ideia é uso campeão especial também, só que aqui, como está falando o Estatuto da Terra, é uso campeão especial rural, que fala, poderá ser invocado como matéria de defesa, valendo a sentença que a reconhece como título para transcrição. Lembra que é a transcrição que existe no registro de imóveis. Legal? Legal pra caramba. Então, é uma exceção das coisas que a gente viu, porque eu posso usar como matéria de defesa, mas em regra eu não posso utilizar aquele título para registrar. Apesar de eu ter utilizado como matéria de defesa, eu não posso pegar a sentença e levar registro com o registro do meu nome. Por quê? Porque apesar de ser declarado, não foi constituído o título no meu favor. Entretanto, o uso campeão especial urbano e o uso campeão especial rural podem, quando alegado em matéria de defesa, levar direto para registro. Muito tranquilo, muito legal, muito diferente. Apesar de algumas críticas aqui, eu não vou entrar no mérito, porque faltaria citação de um monte de gente, enfim. Mas a legislação entendeu da importância desse tipo de uso campeão e reconhece aqui o direito à propriedade de maneira automática. Você se defendendo, você teria direito a essa situação. Vamos para frente, vamos falar agora de uso campeão especial urbano coletivo. Porque quando nós falamos no outro, nós falamos lá no uso campeão especial, nós estamos falando do uso campeão especial urbano individual, que é aquele até 250 metros quadrados. Agora nós vamos falar do uso campeão especial coletivo, que tem algumas peculiaridades aqui. Para começar, ele inverte, não é menor que 250 metros quadrados, aqui é maior que 250 metros quadrados. Mas vamos ler e você vai identificar comigo direitinho qual que é a função social desse uso campeão. É muito legal, ele foi incluído, não lembro a data, mas ele está no Estatuto das Cidades, no artigo 10 do Estatuto da Cidade. Então vamos lá. E você já imagina, se está no Estatuto da Cidade, está reorganização urbana, urbanística. Então ele tem uma importância interessante aí sobre esse ponto de vista da administração pública até mesmo. Vamos lá. Lembrando que a administração pública não é necessariamente poder executivo. Existem várias pessoas aí que envolvem na administração pública e no interesse público. Vamos lá. Artigo 10 diz o seguinte, vamos ler junto e a gente vai sublinhando aqui. Em áreas urbanas, não é em área rural, e já chama atenção. Leandro, tem uso campeão especial urbano, rural? Volta para mim. Não tem. Quer dizer, o especial rural tem. Não tem uso campeão especial rural coletivo? Não tem. E por que não tem? Porque o uso campeão especial rural coletivo tem um nome. E vai ser gerenciado pelo governo. É um pouco diferente. Chama-se reforma agrária. Ele está presente na Constituição. É a reforma agrária que a gente pode falar que é equivalência, ele não é um uso campeão, tem um procedimento próprio diferente, mas a equivalência do uso campeão
na área rural de forma coletiva é a reforma agrária. Por quê? Porque a própria legislação entende e vê que é muito difícil, de forma coletiva, numa área rural, distante às vezes da polícia, distante de um monte de gente, distante, né, no meio do mato, às vezes, você conseguir uma coletividade que pode sofrer intervenção aí de jagunço, de um diabo aí, né, de situações de grileiros, pode sofrer uma pancada de situações, conseguir efetivar um uso campeão de maneira coletiva. Muito difícil mesmo. Como é muito difícil, a Constituição entendeu que não deveria criar um mecanismo coletivo de uso campeão. Criou um mecanismo governamental de uso campeão. Ou seja, ela sai do direito civil e vai para o plano de políticas públicas. E aí a reforma agrária seria o uso campeão de maneira coletiva. Tranquilo? É só explicação, ninguém vai te perguntar nada sobre isso, mas é interessante essa explicação para nós entendermos por que a lógica do sistema fundiário, do sistema da lógica de análise de distribuição de terra e análise da posse justa dentro de um sistema, né, jurídico nacional, do arcabouço jurídico nacional, por que não colocou o uso campeão rural coletivo. Tá certo? Essa foi, eu não sei se isso foi bom ou foi ruim, mas essa foi a lógica sistematizada na nossa Constituição e na nossa legislação infraconstitucional. Então vamos voltar aí. Uso campeão especial urbano-rural, urbano-coletivo, desculpa, tem que ser com mais que 250 metros quadrados. Lembra que lá no outro era menos, aqui é mais, óbvio, nós estamos falando de coletividade, ocupadas por população de baixa renda. Lembro aqui, só para fazer um paralelo, que tem uma situação que não é uso campeão, que existe indenização, porque o uso campeão é gratuito, que é, na verdade, a desapropriação privada, que é muito parecido com essa situação, só que não exige que seja população de baixa renda. Pode ser qualquer um, mas é mediante indenização. Para fins de moradia, após 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, ou seja, são requisitos de posse qualificada, né? Onde não for possível identificar, olha só isso aqui que interessante, não é possível identificar os terrenos ocupados. Não é possível identificar os terrenos ocupados. Mais uma vez, não é possível identificar os terrenos ocupados. Terceira vez, não é possível identificar os terrenos ocupados. População de baixa renda, onde não é possível identificar ou tenha dificuldade de identificar os terrenos ocupados. Favela. Concorda? Comunidade. Favela, é isso. É aqui que está a chave. O uso campeão especial de forma coletiva foi feita porque eu não consigo ter tecnicamente, muito difícil, porque tem puxadinho, puxa aqui, não sei onde começa a casa de um, onde termina a casa de outro. É até possível, mas tecnicamente é muito caro ou inviável a gente analisar e efetivamente criar um uso campeão para cada uma daquelas pessoas. Eu não consigo garantir um direito individual, eu só consigo garantir um direito coletivo nessa situação. Observa que é um uso campeão específico para ser utilizado numa situação específica e é muito útil para a sociedade, concorda? Por quê? Porque aqui eu tenho situações de pessoas de risco, baixa renda, numa situação extrema e que existe uma proteção, uma necessidade de proteção coletiva. Porque era muito melhor se eu pudesse, mesmo sendo de baixa renda, individualizar cada um ali e dar um título para cada um. Mas eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque não é possível identificar o terreno nessa situação. Eu não consigo identificar a ocupação. É muito complexo a identificação dessa ocupação. Então, tornando-se inviável, para eu viabilizar o acesso à propriedade, criou-se o uso campeão coletivo. Vamos voltar aí que nós temos muito mais coisa para ver nesse uso campeão. Vamos lá. São suscetíveis a ser uso capida coletivamente, então o uso campeão aqui não vai ser de uma pessoa, o uso campeão vai ser todos conjuntamente, então ninguém vai ter título sozinho, vai ser a coletividade que vai ter acesso àquele título, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural. Óbvio, se eu quero atender, na verdade, a uma situação de moradia, claramente uma situação de moradia nesse uso campeão,
eu tenho que criar uma fórmula de vedação, uma forma de bloquear, de travar, não permitir que pessoas que já são proprietários de outros imóveis tenham acesso a esse tipo de uso capião. Vamos continuar vendo ele, né? Vamos continuar aí aprofundando ele. Esse uso capião aqui, ó, eu acho que não vou colocar em tabela não, vamos tocar ele sem tabela. Mas é fácil, né? Se você quiser colocar colunas ou tabela aí, eu vou te falar. Nos outros também. Eu quis só focar nos 5. Mas se você quiser deixar sua tabela completinha, coloca aí. Uso campeão especial coletivo. Prazo, na coluna do prazo, 5 anos. Requisitos, mais de 250 metros quadrados. Não é mais igual, não. Mais de 250 metros quadrados. Baixa renda. Impossibilidade de identificação do terreno. E uso campeão de forma coletiva. Esses são os requisitos para o uso campeão especial coletivo. Vamos seguir aí, então, com o parágrafo 1º desse mesmo artigo 10, parágrafo 1º desse mesmo artigo 10 do Estatuto das Cidades. Ele fala o seguinte: o possuidor pode, para o fim de contar o prazo exigido por esse artigo, acrescer sua posse à de seu antecessor, contando que ambas sejam contínuas. Igualito que eu posso fazer com os outros usos campeão. Aqui chamou atenção, vamos chamar atenção aqui, para soma de posse. Soma de posse. Soma de posse. É possível, então, somar posse, né? Adicionar posse, né? Nessa situação coletiva, mesmo sendo difícil identificar quem transmitiu para quem. O que vale, né, ali, na verdade, é a soma de posse da coletividade. Vamos seguir ainda no artigo 10, que tem vários parágrafos, para a gente ver outro ponto. Parágrafo 2º fala: o uso campeão especial coletivo de imóvel urbano será declarado pelo juiz mediante sentença, a qual servirá de título para registro cartório de imóveis. Mas o detalhe aqui é que o registro não é individual. Não é, vamos escrever isso aí, não é individual. O registro, e o próximo inciso vai mostrar aqui pra gente, ele é registro coletivo. Agora nós vamos saber como que a gente faz isso. Então eu não vou ter individualizado, não. Eu vou ter um registro para a área toda que está sendo usufruída, que vai ser maior do que 250 metros quadrados por todos. Vai ser registrado, mas em nome de todos. Vamos ver como faz isso. Como faz isso? A lei fala o seguinte: olha, todo mundo é dono de tudo. Ou seja, o que eu defino, o que eu posso restringir e delimitar é a posse, mas a propriedade é de tudo, é de todos. Eu posso delimitar e descrever, inclusive nesse registro, a posse, a delimitação das posses, identificação dos possuidores, mas eu não posso identificar a propriedade, porque eu não consigo delimitar as propriedades aqui. E por isso que eu estou dando de forma coletiva. E como vai ser essa propriedade de forma coletiva? Está aqui, ó, um condomínio especial. Aqui que é a propriedade coletiva. A propriedade coletiva. E ele é um condomínio especial, por quê? Porque no condomínio comum, todo mundo é dono da mesma área comum. Né? Vamos pegar um prédio lá que tem áreas comuns e áreas exclusivas. Vamos ver até isso, quando a gente falar de condomínio de início. Áreas comuns, áreas exclusivas. Exclusivo, da porta para dentro mando eu. Da porta para fora manda todo mundo. Coletivamente. Através da convenção, né, utilizando o síndico para executar, que não é dono do prédio, a gente vai ver isso, que o síndico não é dono de prédio. E com relação aqui, muda diferente, porque existe um condomínio especial. Por quê? Porque eu continuo sendo dono da minha casa. Concorda? A posse que eu exerço sobre minha casa, ela não é coletiva, ela é única, ela é exclusiva, mas a propriedade de tudo é coletiva. Muito legal a legislação colocar isso, hein? Muito legal. Então, é um condomínio especial, coletivo e indivisível. Você não pode falar assim, a minha casa consegue ser identificada, então, como minha casa consegue ser identificada, eu quero fazer o registro só da minha casa. Negativo. O uso campeão de todo. Não dá para individualizar. Não dá. Ela está lá no miolinho. Ela está lá no meio. Não vou gerar o registro de uma casa no meio disso tudo, não. Esse condomínio é indivisível. Tem exceção? Tem. Claro que tem exceção. Vamos continuar lendo aí. Não sendo passível de extinção, salvo deliberação favorável tomada por no mínimo 2/3
de todo mundo ali que está envolvido, dos condôminos, de todos os proprietários, no caso de execução de urbanização posterior à construção do condomínio. Vamos dizer que passa o tempo, isso aqui é ilusão da lei, né? O governo vai lá, no meio da favela, no meio da comunidade, e coloca ordem, consegue colocar, construir a casa bonitinho, individualizar, ou então chama o engenheiro, por mais complexo que seja, demora 5, 6, 7 anos, mas ele consegue desenhar, fazer toda a replicação do imóvel, e aí, depois que ele consegue fazer toda a replicação do imóvel, o que ele faz? Faz 2/3 do condomínio, consegue ir lá e desfazer o condomínio e aí sim constituir a situação para cada um dos indivíduos. Vamos para o próximo? O que é? Não. Vê como é que esse aqui é melhor ali que o que tá ali. Se esse aqui é melhor? É, que eu comprei esse aqui. Dá o papelzinho do porque tem todos os dados da rede. Deixa eu te perguntar. Eu comprei. Além do que eu te dou, né? Eu comprei esse aí. Valeu, cara. Obrigado. Já no próximo slide aí, nós já vamos aí para o parágrafo 5º do mesmo artigo, que vai falar o seguinte: as deliberações, porque é o seguinte, vai dar confusão, né? Em algum momento vai dar confusão. Como que chega o correio não chega lá, como que vai ser distribuído carta, como que vai ser definido aí limpeza, o lixo vai passar, o caminhão de lixo não sobe, como que nós vamos resolver essa pipinada toda aí? Aí o parágrafo 5º resolve aí. Olha o que ele fala. As deliberações relativas à administração do condomínio especial, então deliberações aqui são decisões, são as decisões. Vamos substituir o nome aí, porque eu já vi gente que tem dificuldade, já teve dificuldade para interpretar esse parágrafo por causa da palavra. Decisões. As deliberações, que são as decisões relativas ao condomínio especial, serão tomadas por maioria
de votos dos condôminos presentes. Então não é a maioria absoluta, é a maioria relativa. Vamos escrever isso aqui? Obrigando também os demais discordantes. É o que acontece no condomínio. Aqui todo mundo, se você não compareceu, você dançou, você está se sujeitando, não vou ver isso no condomínio de ilícito também, que é uma regra regulamentar institucional, não é contratual, porque quando é contratual, você só se submete àquilo que for contratado. Quando é uma regra institucional, se você se submete, você tem direito de voto, mas você se submete às regras que foram definidas pela instituição naquela situação, pela maioria. Então aqui é maioria simples, vamos escrever isso aqui, porque é só maioria. Simples, porque é só maioria dos presentes. Não há necessidade de maioria absoluta. Quem foi, quem não foi, dançou. Vai se submeter a todo aquele regime. E para fechar, vamos ver quem são os legitimados, quem pode propor a ação de uso campeão coletivo, né? Quem pode ir até a justiça e requerer esse uso campeão coletivo, que está no artigo 12 da lei do Estatuto das Cidades. Vamos lá. Lei do Estatuto das Cidades, então, vem e fala o seguinte. Lei do Estatuto das Cidades. São partes legítimas para a proposição do campeão. Primeiro, óbvio, os possuidores. E aí, e esse que é legal, ó. Isoladamente, qualquer possuidor sozinho pode reclamar aquilo, que não tem que entrar a maioria, não. Isoladamente, ou litisconsórcio originário, ou superveniente. Olha que legal. O que é isso? De qualquer jeito, todo mundo vai fazer parte da ação. É isso que ele está falando. O litisconsórcio aqui, ele é necessário. Necessário. Claramente necessário. Claramente necessário. Por que é litisconsórcio necessário? Um sozinho entra com a ação, obrigatoriamente os outros são citados para integração, que é o litisconsórcio superveniente. Litisconsórcio originário. Todo mundo já entra com a ação. Então, de possuidor de maneira isolada ou coletiva, vai haver o chamamento ao processo para que eles tenham direito, chance de se manifestarem nesse processo. Os possuidores em estado de composse, óbvio, né? Nem precisava falar isso, mas para quê, né? Mas o marido e a mulher podem entrar na ação junto, não tem estado de composse, né? E também, como todo mundo ali, né? Não tem problema. E pode ser substituto processual, ou seja, a parte legítima é o possuidor, mas como substituto processual para auxiliar a atingir esse objetivo, as associações comunitárias, porque às vezes já tem associação de moradores, e aí pode ganhar mais força, né, ter mais grana, dividir lá para contratação de advogado, desde que regularmente constituída, né, vai falar assim, tem uma associação comunitária, e você fala assim, cadê o documento? Não tem. Mas toda semana a gente se reúne, a gente tem aqui um símbolo, tem escola de samba. Não. Regularmente constituída, associação com mais de um ano, regularmente constituída, procuração de todo mundo, aquela história toda que você já conhece. Com personalidade jurídica, desde que explicitamente autorizada pelos representados. E tem mais dois aqui, deixa eu ver. Se está falando aqui. Não, tem mais dois aqui que podem fazer essa substituição processual também, mas depende de autorização, não tem autonomia para propor ação, que é o Ministério Público, tem jurisprudência falando que o Ministério Público poderia, e também, óbvio, a Defensoria Pública, que tem força e poder para agir em nome de coletividade. Não preciso nem falar, mas apesar de não estar incluído aqui, a jurisprudência entende que são passíveis de propor as ações aqui respectivas. E aí, o parágrafo 1º desse artigo 12 fala que na ação de uso campeão especial urbana é obrigatória a intervenção do MP, óbvio, vê se o interesse coletivo claramente de interesse público, aqui o interesse público é máximo, né? Não preciso nem dizer interesse público. E parágrafo 2º fala, o autor terá o benefício de justiça gratuita. Esse parágrafo 2º eu acho o máximo, né? Nós estamos falando de população de baixa renda que está morando em favela precisamos um parágrafo 2º como esse. O autor terá benefício da justiça e assistência judiciária gratuita, inclusive perante cartório de imóveis. Brincadeira, né? Brincadeira se um juiz indeferisse, falasse assim, igual eu já vi muito juiz indeferir, não dessa situação, mas de outras aí, malucas aí, que fala assim, se dividir pra todo mundo, se é barato, se parcelar dá, se pega empréstimo. Maluquice, né? Pelo amor de Deus, né? A legislação é clara nessa questão de assistência judiciária, e aqui estou falando das duas coisas, benefício da justiça gratuita e assistência judiciária, justiça gratuita, que inclusive inclui a Defensoria Pública também nesse contexto, e assistência judiciária, mas no Brasil
precisamos que seja declarado, inclusive para o cartório, né? O cartório também não chegar lá e fazer graça também, né? Apesar que também é pacífico, até com coisa do CNJ, que quando declarado pelo juiz de assistência judiciária, se aplica diretamente, automaticamente ao cartório. Tá certo? Então paramos até aí, paramos aqui. Quero saber o que você está achando das aulas, fala aí embaixo. Qualquer coisa, qualquer dúvida, coloca aí. Vamos fazer live aí pra frente, como eu já tinha prometido. E quero deixar meu grande abraço aí. Fique em casa, força, fé, vai dar tudo certo. Seguimos aí, você aí, eu aqui, mas estamos juntos, hein? Não esqueça disso. Um grande abraço. Fui!